Tem dores que não cabem em palavras, e tem maternidades que são atravessadas em sua trajetória pelo silêncio, pelo vazio e pelo luto. Então, hoje eu começo essa conversa falando para elas, para as mães que continuam. Há um colo que ficou vazio, mas um amor que nunca partiu. Há um nome que ainda ecoa pelos cantos da casa, pelas roupas guardadas e pelo peito que insiste em lembrar. Ser mãe não termina na ausência. Ser mãe é continuar. É continuar amando, mesmo quando o mundo insiste que a gente esqueça. É aprender a respirar com um pedaço faltando. É reaprender a viver carregando o invisível. Hoje nós sentamos à mesa com mães que transformam diariamente dor em testemunho e luto em presença. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que atravessa muitas mulheres, mas que ainda é abordado com pouca profundidade. E para o mês das mães, a gente trouxe esse tema e estamos recebendo, né, Lucy, duas mães incríveis. Isso. Hoje estamos com duas mães. Estamos com a Aniele Soares, mãe de Gabriel e Beatriz e psicomotricista. E com Jéssica Larissa, mãe de Natália, nutricionista. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por compartilhar a história de vocês com Entre Nós. E para iniciar, eu gostaria de saber como foi que o luto chegou na vida de vocês, se vocês puderem. Até onde vocês puderem. Sim. Eu perdi Gabriel, né, com 6 anos e 10 meses, ele tinha apenas, em um acidente de carro. Foi voltando da BR, ali na BR-304, voltando de Natal para Mossoró. A minha mãe, que já estava doente, já estava com câncer, estava precisando, em meio à pandemia, ainda de tratamento, ainda de cuidado. E aí foi voltando desse tratamento de Natal com ela que esse carro fez uma ultrapassagem errada e bateu em cheio no nosso carro. Então, Gabriel faleceu ali em volta de 30 minutos pós-acidente, porque ainda houve um resgate, né, na, na cena, mas a gente descobriu até depois, né, que foi a veia aorta que foi rompida. Então, realmente ali, por mais que teve o atendimento, né, Sim. rápido, entre assim, que foi mais pelos populares, mas Gabriel não resistiu. E eu estava dentro do carro, eu e meu esposo e minha mãe, e os três ali naquele momento sobrevivemos, mas eu tive rompimento das alças intestinais, meu esposo ainda fraturou as costelas e minha mãe teve o traumatismo craniano, teve o traumatismo e teve o rompimento acho que foi a bacia e teve outra agora que eu não me lembro. Ela ficou bem sequelada, ficou no hospital e por 5 meses pós esse acidente foi que minha mãe faleceu. Porque também ela já estava com câncer, né? Já estava debilitada. Então ela não conseguiu ainda durou 5 meses. E por algum, né, motivo, né, os únicos sobreviventes desse carro foi eu e meu esposo. E aí, assim começa com apenas, né, esse rompimento, que ele estava ali faltando um Sim. mês para completar 7 aninhos, né, foi que eu, de fato, conheci o que era a ausência. Apesar de estar com uma mãe que estava lutando contra um câncer muito severo, já tinha metástase, mesmo assim, eu nunca pensei na possibilidade da morte. Eu tinha sempre esperança que ela de alguma forma ia ser curada. Então eu não acreditava. E ainda no meio desse processo de estar trabalhando ali o psicológico como única filha, né? Cuidando, lutando pela vida da mãe, até o fim acreditando em um milagre, eu jamais imaginaria que em meio a esse processo eu ainda ia perder o meu filho antes dela. Sim. Então foi um ano 2020, né, muito difícil, porque em maio, no dia 15 de maio foi ele e dia 5 de outubro foi ela. Em que momento você percebeu que nada seria como antes nessa história? Olha, no
no luto, a gente acha assim que aquele início que você sabe, né, da morte é o ápice do acontecimento, tipo, de você entender que agora você está de luto e que você não tem mais a pessoa amada. Só que eu costumo dizer que o início é um evento. É algo assim, você está ali, é o velório, é a parte administrativa, é muita gente chegando, é mensagem, é conversa, visita. Então você está muito rodeado de gente que você não consegue ainda compreender que o filho se foi. Eu acho que a sensação que você tem é que não é real ainda. Eu, pelo menos, tinha essa sensação. Qualquer momento, Gabriel vai aparecer. Né? Não, tudo que está acontecendo aqui é como se o seu cérebro ele não acompanhasse a notícia. Entendi. Então você fica ali naquele modo sobrevivência, Me no proteger, modo né? evento, isso. E eu ainda tinha um agravante porque eu estava em hospital, né? Então eu não vivi o velório, eu não presenciei o meu filho morto, porque quando o acidente aconteceu, eu fiquei presa no banco da frente, eu não consegui vê-lo. Quem socorreu ele foi o meu esposo. Então, ele viu, ele ainda conseguiu levar Gabriel para o hospital, ele ainda fez ali os primeiros socorros, né, com ele. E quando lá no hospital falaram que realmente Gabriel não tinha resistido, ele pediu para ainda. Ele já estava até ensacado, Gabriel. Já tinham colocado ele e ele disse: Eu quero ver meu filho. Não, você não está bem e tal. Ele estava na maca e ele disse: Eu quero me despedir dele, porque essa vai ser a última vez que eu vou vê-lo. Eu não sei se eu vou ficar vivo, porque ele também estava passando muito mal. E aí ele ainda teve a coragem, né? Ali abriu, olhou para o rostinho dele e falou tudo o que ele queria falar, fez a despedida. Então eu não tive esse momento. Sim. Eu não a vi, então assim, foi muito difícil absorver essa partida. Mas aí eu percebo que quando tudo isso passa e a rotina chega, então a rotina eu falo que é a parte realmente vivenciada do luto, a parte cruel da coisa. Porque é o dia a dia que você percebe que ele não está mais. Então, para mim, foi acordar de manhã e não ter mais o leitinho dele para fazer. É você preparar a mesa e tá faltando um lugar. É você tá andando no carro, olhar, não tem mais aquela cadeirinha, né? E, e não tem mais quem colocar para dormir, não tem mais o cabelo para pentear. Eu me lembro que eu pedi a Deus até para dizer, até para não sonhar mais com ele. Porque no sonho eu sonhava dando banho, fazendo as coisas da maternidade, Sim. penteando o cabelo, vestindo uma roupinha, e quando eu acordava isso não era real. Aquilo que Então isso maltratava. que seu corpo ocupava, né? Isso. Que suas mãos faziam diariamente. Exatamente. Então a rotina, eu acho que ela é o que, nossa, continuar a viver com esse vazio, não ter mais isso, não ter aquilo que você fazia antes, que era tão, que como a gente fala, maternidade cansativa, mas muito prazerosa, né? Muito regado de amor. Porque a gente fala que, estou cansada, não dormi, mas você queria estar com, né? Isso. E no luto é isso, é você não ter, e não existe outra possibilidade, né? Não tem como ir lá e pegar, não tem mais como se alimentar desta esperança terrena, né? De dizer que eu ainda vou viver isso, eu ainda vou, mas lá na frente eu vou fazer o leitinho dele, eu vou. Então, não tem. Então, essa adaptação do cérebro no meio da rotina, eu acho que é a parte realmente cruel do luto. Como foi, né? Pra Jéssica. Jéssica, e você? Em 2024, né, descobri que estava grávida, já vinha há um ano tentando, né? E aí foi aquele êxtase. E quando a gente descobre ali um positivo, a gente já se projeta, né, para o futuro, imaginando com esse bebê no colo, como é que vai ser a rotina, como é que vai ser com a família.
E aí aquele mix, né? A Cheia de gente já... expectativa. Exato. Nasce uma mãe ali no momentozinho. Eu digo até que a mãe Isso. nasce quando a gente toma a iniciativa de tentar engravidar. Porque eu Concordo. lembro que a cada mês que eu via que, eu não engravidei ainda, era um certo tipo de frustração, pessoal. Poxa, mas tá demorando. Nunca imaginei que eu ia passar por isso, né? Então, ali a expectativa da maternidade, desde as tentativas, elas já iniciam, né? E quando vi aquele positivo, então, as expectativas, o amor e a construção de tudo, né? Da casa, organizando a casa para receber essa filha, quartinho, e a gente já vai fazendo planos, a vida toda paralisa ou se ajusta para receber esse neném, né? E e aí que a minha gravidez foi completamente uma gravidez saudável, né? Como falado aqui, eu sou nutricionista, então minha alimentação bem corretinha, uma gravidez ativa fisicamente, todos os exames percorrendo bem, até que com 34 semanas, que é o início do 8º mês de gestação, eu comecei a sentir alguns desconfortos, né? Eu sentia muita contração de treinamento, e até que uma determinada semana eu comecei a ter alguns escapezinhos de sangue, pouquinho. E tive uma recomendação de ficar em repouso. Então, já diminui um pouco mais minha rotina, porque na época eu trabalhava muito também. Na época eu tinha um restaurante que eu administrava, que inclusive minha sócia era minha irmã, que minha irmã também estava grávida. Nós descobrimos a gravidez na mesma semana. Nossos bebês iriam nascer com um mês de diferença. Um mês? Não, era menos, era menos. Tava os dois previstos para nascer em setembro e quem estava previsto para nascer primeiro seria o meu sobrinho e minha filha no final do mês de setembro. E aí, só que na gravidez da minha irmã, que era minha sócia no restaurante, ela passou por muitos enjoos, muito mal-estar, então acabou que toda a sobrecarga do trabalho do restaurante caiu para mim. E fora o restaurante eu tinha um consultório. Então eu trabalhava muito, até que quando veio esses sangramentozinhos, a médica falou: Jéssica, pode ser da sua sobrecarga de rotina, vamos acalmar a sua rotina, pare um pouco, desacelera até para se preparar para a chegada dessa neném. Isso foi no início de agosto. Natália estava para nascer no final de setembro. E então, né, nessa mesma semana que começou os escapezinhos, um dia eu fui trabalhar e dentro do carro, dirigindo para o trabalho, minha bolsa rompeu. Muita água e eu até pensei, ai meu Deus, estou fazendo xixi aqui no carro, que descontrole é esse? Até que minha ficha caiu. Eu disse, gente, eu tô com a bolsa rompida. E aí foi aquele corre-corre para o hospital, aquela euforia. E é interessante que até esse dado momento, até mesmo quando eu vi aquele sangramento, em momento nenhum passou pela minha cabeça de que algo de errado poderia acontecer, né? É como o Niele falou, é que a esperança, né, do tratamento da sua mãe nunca lhe levava a pensar que iria chegar a ter que lidar com o luto. Mesma forma comigo, né? Eu pensava, não, já tô com a barriga pesada, já tô perto dos 9 meses, isso aqui. Aí também quando minha bolsa estourou, né? Eu pensei, já não sou não é uma prematuridade extrema, né? Tô dentro do 8º mês. Até meu esposo nasceu com 8 meses, né? Então eu vi aquilo ali, mas nada me afligia. Tanto que no hospital eu fiz alguns vídeos, minha rede social é bem ativa, eu sou muito comunicativa. Eu fiz alguns vídeos falando que minha bolsa tinha rompido, que aí algumas pessoas até me falavam, você não tá ansiosa, não tá preocupada, não tá com medo? Eu disse, não, eu estava de Tá tudo fato bem. preparada. Meu esposo, não, meu esposo estava muito ansioso, né? E eu notava que minha família é maior parte composta por profissionais da área da saúde. Inclusive minha sogra é ginecologista obstetra, que participou do parto, e meu pai é pediatra. Então, até dos meus familiares eu não notava, assim, esse espanto, né? Todos muito positivos. Não, tá no 8º mês, uma gravidez de percurso completamente saudável. Fomos para a sala de parto, né? Porque, como era prematuro, indicaram melhor ser a cesariana. E eu também não estava muito preparada para parto vaginal, né? No dia. E o parto foi lindo, tranquilo, a sala com minha família inteira, Sua basicamente, família né? ali. Foi um momento, assim, muito especial. E aí, assim que ela nasceu, Era a primeira neta. era a das primeira duas neta. famílias. Exato. Meu sobrinho era para ter nascido primeiro, mas aí Natalinha veio primeiro. E era a primeira neta das duas famílias, né? Então, menina, a minha sala, o meu quarto no hospital
parecia uma feira. Porque aí era a minha família inteira dentro do quarto, e a gente conversava e brincava. E isso antes do parto, né? Esse clima de alegria, de euforia pela chegada dela. E até mesmo após o nascimento. Quando ela nasceu, ela precisou ir para o berçário, não pôde ir direto para o quarto comigo, porque pela prematuridade ela nasceu um pouquinho com cansaço respiratório. Mas me tranquilizaram, falaram que era um protocolo natural da prematuridade, né, de 34 semanas. E eu, em momento nenhum, acolhi Um medo. medo, né? Até porque ela Preocupação zero. nasceu, veio para mim. Olhei a carinha dela, muito bochechudinha, rosinha, cheirei o melhor cheirinho da vida, aquela pele quentinha quando saí da gente, né? Então, em momento nenhum, eu passei por essa ansiedade. Até que passou um dia ela no berçário, aí no segundo eu já tava com aquela expectativa dela vir pro quarto comigo, né? E me falaram que ainda não iam mandar pra mim, mas eu tinha acesso a ela 24 horas. E aí, na segunda noite já foi mais sofrido, porque eu no quarto, eu escuto de madrugada, principalmente, né? A gente ali, eu cirurgiada, sem conseguir dormir direito, acordava de madrugada e escutava o chorinho dos bebês no corredor. E aí eu começava a chorar. Eu queria minha bebê aqui do lado, né? E meu esposo me incentivava a voltar a dormir, que na hora eu queria descer para poder ver minha filha de madrugada. Mas ele falava, descansa, pode ser que amanhã ela esteja aqui, a noite pode ser muito pesada, aproveita para descansar agora enquanto ela não tá aqui com a gente. E aí eu voltava a dormir. No outro dia eu passava o dia inteiro lá com ela. Aí ela passou 3 dias no berçário. Mas evoluindo muito bem, já tava mamando. E veio uma pediatra falando, Jéssica, a gente notou que Natália tem um perímetro da cabeça um pouquinho menor do que a referência natural. Na verdade, ela estava na linha limítrofe. Aí ela disse, posso solicitar alguns exames mais específicos? Eu, pode, claro. Aí eu, não, minha filha tá perfeita aqui, mas pode solicitar qualquer exame, a gente faz tudo. Aí coletaram lá. E falaram que amanhã provavelmente ela estaria no quarto comigo e logo em seguida a gente teria alta. E aí que eu fui dormir e lembrei que as fraldinhas descartáveis dela estavam acabando lá eu falei, eu vou descer para entregar essas fraldinhas. Na hora que eu abri o berçário para entregar as fraldinhas, eu escutei máquinas apitando e todos os médicos correndo para cima do bercinho dela. E daí eu fiquei parada longe. E eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo muito errado com ela ali. E eu estagnei. Tentaram me tirar dali daquele ambiente. Conseguiram, mas assim, eu hoje confesso que eu tenho cortes na minha mente. Eu não me lembro muito bem. Conseguiram me levar para o quarto. E aí eu fiquei sabendo aos poucos o que tinha acontecido. Ela tinha passado por uma convulsão. A convulsão levou para uma parada cardíaca. E essa parada cardíaca demorou 20 minutos para conseguirem reanimá-la. Quando reanimou, ela voltou já com alguns órgãos afetados, né? Principalmente o rim. E aí, daí do berçário, ela foi para UTI. Aí, quando ela foi para UTI, eu comecei a enxergar o errado sendo uma possibilidade. Porque até então, mas mesmo assim, com a gravidade dela que me falavam, mesmo assim, a esperança de um milagre era assim, era um nível de esperança e de fé que eu nunca tinha vivido na vida. Sim. A experiência espiritual ali dentro da UTI é algo que eu não consigo descrever para vocês, né? Era algo que eu conversava com Deus, assim como eu tô conversando com vocês. Eu acho que às vezes até aparenta beirar a loucura, né? A forma como eu clamava por um milagre ali. E dali eu fiz um plantão ao lado do bercinho dela dentro da UTI. E sempre me informando e a gente não via melhora alguma. Ela passou 5 dias dentro da UTI, sem melhora alguma, e a todo momento eu crendo no milagre, né? Até que o milagre não aconteceu ali. E foi meu primeiro contato com o luto, né? Na minha terapia eu sempre falo que eu nunca perdi ninguém, nunca. Para dizer que eu nunca perdi ninguém, eu criança perdi o meu avô materno, mas eu era criança, eu acho que eu nem entendia muito bem e não era um avô que eu tive muito contato, porque a gente morava em cidades separadas, diferentes. Então, assim, meus outros avós são todos vivos, meus pais são vivos, meus irmãos, meus tios, todo mundo é vivo. Eu nunca passei pela experiência de um luto, nunca
vivi essa dor e fui apresentada ao luto com a perda de uma parte minha. Eu digo que é uma amputação, né? É um membro que arranca da gente, que a gente sente ali no cru, ser arrancado. Eu digo que não é nem um membro, eu digo que é a pele, porque a nossa pele é o maior membro do nosso corpo. É como se estivessem arrancando o meu couro, o couro da gente, sem nenhum tipo de anestesia. Uma dor, assim, dilacerante. E é como o Niele disse, nos primeiros dias, a gente tá ali naquele negócio querendo entender se aquilo tudo é verdade. A gente tinha momentos que eu parava e pensava, tá acontecendo mesmo isso aqui? Como é que isso daqui tá, né? Isso aqui tá realmente acontecendo? E a família muito próxima, tentando deixar acontecer naturalmente, né? Enfim, trazer um pouco de naturalidade. Eu ia justamente perguntar, Jéssica, se você sentia que as pessoas ao redor não conseguiam entender aquele momento, né? Diferente de você. Como era a percepção de quem estava ao redor e a sua? Era diferente? Por incrível que pareça, todo mundo sofreu muito. E era nítido para todos. Para todos, todos. Minha família, principalmente, toda a família. Todos sofriam demais. Não dá para poder dizer, fulano sofria mais do que cicrano. Eu sentia que todos estavam tentando esconder sua própria dor ou amenizar sua própria dor para poder conseguir ser uma força para mim. Sim. Inclusive, um tema que, assim, algo que é pouquíssimo falado é o luto do pai. Né? Eu recebia muitos abraços, notava muitas pessoas ao meu redor tentando me deixar de uma forma mais confortável possível, mas o próprio pai carrega a mesma dor da mãe, a mesma dor. Não posso diminuir nem um pingo da dor do pai. E é o ponto que mais me emociona é falar do pai. E ele recolhe muito a dor dele para poder ser nossa fortaleza, né? Mas a família toda sentiu muito. Uma pessoa que eu notei que sentiu muito, muito, muito mesmo foi minha irmã. Porque ela também estava grávida com o neném para nascer também, né? E assim, nós duas inclusive eu mandei uma foto, nós duas grávidas aí. A gente fez ensaio fotográfico grávidas juntas. A gente fez todo o enxoval. Bota aí a foto, por favor. Tem uma foto minha e da minha irmã grávida. A gente fez ensaio, essa ideia é de Niele, né? Niele com Bia. É Jéssica. A gente fez um ensaio fotográfico junto, a gente construiu o enxoval juntas, né? E a gente fez toda aquela projeção deles dois crescendo. Vocês geraram esse sonho juntos. Exato, né? Assim, a gente já imaginava buscando as crianças na escolinha juntas. A gente falava, vai ser legal, vamos colocar na mesma escola, que um dia eu deixo, você pega. Às vezes eu até falava, vamos ter que colocar em casa duas camas aqui, porque ele vai vir, meu sobrinho vai vir dormir aqui em casa e, né, os Vale Nights vão ser divididos. Eu vou passar um fim de semana com meu sobrinho. Então, assim, minha irmã sofreu muito. E os avós também. Minha mãe tinha preparado um quarto na casa dela para receber os dois netinhos. Então, assim, foi muito. E eu, por ser uma pessoa muito comunicativa e faladeira, vocês me controlem no tempo de fala. Eu tenho uma rede de amigos muito grande, né? Eu tenho muitos amigos mesmo. Aí a foto de Natália. Mas tem a foto dele e minha irmã juntas e grávidas. Tiago não conseguiu achar a foto. Não tem problema. Pronto, essa foto aí foi ainda no berçário, né? Onde ela passou 3 dias antes da parada, antes de tudo, né? E logo após uma mamada, essa fotozinha foi tirada. Que, inclusive, eu tenho pouquíssimas fotos dela, porque lá no berçário e na UTI não podia entrar com celular. Como é um ambiente esterilizado, né? Sim. Não podia entrar com celular. Então, eu não tinha como fazer nenhuma foto dela. Eu tinha a foto da hora do parto, que meu pai fez, né? Mas fora da sala de parto, eu tenho apenas 5 fotos, que foi uma fisioterapeuta que cuidava dela lá, que é uma conhecida minha, que um dia ela falou, você já tem foto dela aqui, ela no seu colo? Eu disse, não, faça, por favor, por favor. Ela disse, eu faço. Aí ela estava com o celular dela no ambiente de trabalho, que ela já ia sair, e ela fez 5 fotinhas da minha filha. E é uma riqueza, eu digo que foi um presente de Deus poder ter essas 5 fotos de Natália. Sim. São no mesmo ambiente, da mesma forma, ela sem roupinha, porque lá não podia estar vestida, né? Só com uma mantazinha. Mas essas 5 fotos são, assim, meu tesouro, né? Tiago, eu mandei aí, tá no WhatsApp, esse ele mandou.
a foto dela grávida com a foto com minha irmã. irmã. Vai adicionar agora. Tá. Daqui a pouco aparece a sua foto. Então, como eu vinha falando, eu tenho muitos amigos. E eu senti que todos os meus amigos também sofreram muito comigo. Muito. Na época que ela estava na UTI, o pátio, o lado de fora da maternidade, toda vida que eu saía um pouquinho da UTI, eu encontrava amigos, né, amigas que estavam ali com minha família lá fora, para me dar um abraço, para poder orar comigo, para poder perguntar se eu estava bem. E ficavam até 1 hora da manhã. Então, assim. E na parte do velório, eu não quis velar muito minha filha, porque era como se eu fosse aumentar muito ali meu momento de despedida com ela. Então, como é que eu preferi fazer? Assim que eu cheguei na UTI e encontrei, aí tá aí minha irmã, eu e minha irmã, a gente fez ensaio fotográfico juntas, barrigas bem parecidas de tamanho, que estávamos com pouquíssimas semanas de diferença. Sendo que minha irmã grávida de um menino, Felipe, meu sobrinho, e eu de Natália. Então, como é que foi o processo do velar, né? Assim que eu cheguei na UTI, que eu vi que ela estava sem vida, uma enfermeira, que inclusive dentro da UTI eu conhecia muitos profissionais, como minha família é da área, e eu também sou da área da saúde, eu conhecia muitos profissionais, e teve uma fisioterapeuta que é minha paciente, inclusive, Débora, o nome dela, Débora Carioca. Ela foi muito sensível. Ela perguntou se eu queria segurar minha filha. Eu disse que eu queria. Peguei ela no colo e ali deixaram eu ter o meu momento com minha filha. Eu não consigo ter exatamente quanto tempo eu passei, mas eu lembro que eu cheguei ali na UTI 9 horas da manhã e eu tirei Natália do meu colo, já era 1 hora da tarde. Eu passei esse tempo todo com ela no meu colo, abraçada, agarrada com ela, cheirando a cabecinha, olhando para tudo dela, para não esquecer de nada. E pegava na mãozinha em tudo e chorava, banhei ela com minhas lágrimas. E minha família vindo também se despedir dela, mas em momento nenhum eu passei ela pro colo de ninguém, eu queria ela ali comigo a todo momento. Até que eu comecei a perceber que o corpinho dela tava pedindo descanso, né? Que vai ficando mais friozinho, vai, enfim. Aí eu falei, não, é o momento. E ali eu entreguei ela e falei, eu quero ir direto para velar coisas simples na igreja. E no mesmo dia, no mesmo momento, eu quero que aconteça o enterro, porque essa despedida para mim vai ser muito dolorosa. O fato de tirar ela do meu colo, assim, foi uma parte, assim, muito dolorosa. Eu acho que naquele momento foi que eu senti arrancar em meu couro, ter que soltar ela naquele momento. E aí, Débora, muito carinhosa, falou: você quer vestir ela? Quer maternar ela? Eu quero. Vesti ela, penteei, passei perfuminho, fiz tudo. E entreguei ela. E pedi para que quando ela chegasse com um caixãozinho fechado. Porque eu disse: se eu ver esse caixãozinho aberto, eu vou querer colocar ela no meu colo. E aí ela foi de caixãozinho fechado e foi lindo lá na igreja. A gente cantou muito, eu cantava, eu ficava em pé e cantava os louvores, assim. Eu nem via, mas quando eu olhava para a igreja, tava tão lotada que não tinha ninguém. Tinha gente que ficava em pé. E quando olhavam, todos eram amigos. Sim. Meus amigos, amigos do meu esposo, todos vieram me abraçar. E é incrível como eu lembro de cada rosto que tava ali. E significou muito para mim, cada pessoa que tava ali, chorando, olhava todo mundo chorando, todo mundo me abraçando. E esse acolhimento, né, esse sentir da família e dos amigos fez muita diferença para mim, muita mesmo. Arielle, com você também foi assim? Eu vi agora ela falando do velório, eu acho interessante. Tem um ponto que eu acho que tem que ser muito valorizado por quem está ao redor. Eu acho que esse momento de se despedir tem que respeitar muito a vontade da família. Eu achei interessante essa questão de lhe perguntar, de respeitar a forma como você queria que o velório acontecesse. E aí eu dou esse exemplo para outras pessoas também, porque comigo foi um pouquinho diferente. Como eu estava hospitalizada, eu e meu esposo, dentro do hospital, e aí os familiares tomaram de conta do ato, né, do velório. Mas eu não fui muito consultada. E, para mim, em alguns momentos doeram um pouquinho, porque eu acho que, principalmente, a fé dos familiares tem que ser respeitada.
Então, eu sou evangélica, sou cristã e Gabriel foi criado assim, nessa fé. E quando ele foi velado, os familiares foram fazer todo o velório baseado na fé deles, não do meu ciclo familiar, do meu, Gabriel e do pai. E aí eu soube que no ato lá do caixão, como o Gabriel foi arrumado, ele foi arrumado com o manto de uma santa, né? Foi colocado lá Nossa Senhora de alguma coisa. Então, assim, para quem tem a fé na santa, poderia vestir aquilo ali num familiar seu, num filho seu, né? Alguém assim que você ia aquecer o seu coração. Sim, com certeza. Mas para mim, não aqueceria o meu coração. Pelo contrário. Pelo contrário, porque eu não acreditava, né? A nossa fé ela é muito baseada somente na figura de Cristo, né? E aí eu soube que meu filho tinha sido preparado assim, tinha colocado isso. E como eu não participei, eu não soube. Eu fui sabendo tudo isso depois. E quando eu recebi alta do hospital, acho que 3 dias, 4 dias depois do velório. Quando eu chego em casa, eu recebo o convite da missa de 7º dia do meu filho. Aí tá lá o santinho, a foto dele. Gente, uma coisa para mim que eu sempre olhei para aqueles santinhos e sempre dá uma angústia, né? Missa de 7º dia, a foto daquela pessoa. E você já fica assim, e às vezes não é uma pessoa sua como um filho. E eu me lembro que quando eu vi a foto dele e todo aquele anúncio, para mim eu disse, meu Deus, aí eu recebi, né, o santinho dele da missa de 7º dia. Eu disse, quem foi que preparou esse santinho da missa de 7º dia de Gabriel? Aí no grupo da família, né, e eles falando, não, é porque a gente faz esse ato no católico e tal, porque tem uma questão, eu não sei muito bem, mas a missa vai acontecer pela questão do purgatório, que eles acreditam. Sim. Eu não sei bem, mas para mim foi um choque. Ia chegando porque tudo pronto para vocês já. tudo pronto, tudo organizado, como se eu fosse ali a participante do evento, não fosse mais a mãe, né, a autoridade sobre o meu filho. O fato de estar, mas eu estava sempre consciente. Durante o acidente, eu estive consciente. Saí do pós-cirúrgico, porque eu fui operada, né, na mesma madrugada do acidente, saí do pós-cirúrgico, eu estava consciente, inclusive a minha sogra esteve dentro da UTI, falou, Gabriel está sendo velado agora, você quer participar do velório? Eu falei, eu não tenho como sair, né, eu estava no pós-operatório, mas seria uma forma de... Não sei como é que iam fazer, porque estava no auge, no início da pandemia. Então, ninguém conseguia ter acesso a gente. Mas a Já sua era autoridade, difícil. que somos evangélicos, a autoridade da mãe, ela se estende, né? Isso. Mas não foi consultado. Eu acho que na hora todo mundo foi fazendo... Eu creio que para os meus familiares, eles não tinham esse entendimento. Eles queriam fazer o melhor deles, baseado na forma como eles foram acostumados, né? De como eles aprenderam. Mas, assim, foi um alerta que ficou para mim e eu compartilho para os próximos, né? Se a pessoa está consciente, ou se você já sabe o histórico, que ela foi evangélica, né? Então, vamos respeitar, porque o processo da morte, de lidar com a partida, a fé ajuda muito. Então, já pensou se você sabe que seu filho foi ali velado com uma bata de Buda, né? Sim. Porque a pessoa que estava organizando o velório para você era budista. Ou então, né? É um choque para a gente ou para... São detalhes pequenos. Eu escutando as histórias de vocês, eu vejo que a fé em Cristo, assim, é o pano de fundo e a base. Em todo momento vocês falam, eu não perdi a esperança, até ali eu estava na esperança. Então, essa fé que é pano de fundo na vida, é pano de fundo para lidar com a morte. Sim. E eu penso como foi para você esse desafio de ser atravessada, né? De não ser escutada ali. Só uma pausa que você falou assim tão bonito, porque quando você falou que você colocou perfume, a gente que vai que estuda bem, a gente fala de ungir, né? Sim. Ungir o corpo antes de... É um processo. Aí você falou de religião, já fico, né? Não, assim, porque, amiga, é a fé que se É a é fé. em Cristo, porque
Como é que você Isso. lida com tudo isso, né? Sem ser Com esperança. Sua esperança está onde? Não está no que os Isso. nossos olhos estão vendo. Então, é Não isso que tá. eu acho que a fé, nesse momento de despedida do velório, né? A sua crença, ela precisa ser respeitada, porque é um momento a qual você, como você se sente confortável para atravessar aquilo tão difícil, já está doendo, tá difícil. Então, você quer colocar no colo, ou então tudo bem se a mãe falar, eu não quero colocar no colo, né? Ou então, eu não quero velar meu filho. Eu poderia estar bem, eu penso naquele momento, eu não poderia não estar cirurgiada e também optar em não participar do ver o caixão do meu filho descendo ali. Como é, né, cruel você ver colocando terra e se despedir do seu filho. Então, assim, eu acho que respeitar nesse momento, né, de como quem está ao redor, os familiares, acho que ajuda muito, é muito importante isso. Só um parênteses no que você falou em fé, né? Eu fui criada em um lar cristão. Aí a vida foi me levando para um rumo onde eu me afastei muito, né? Principalmente pela correria da vida, como se eu não tivesse mais tempo para as práticas que me aproximam da religiosidade. Né? Eu não tinha mais tempo de ler a Bíblia, o tempo de frequentar a igreja estava muito corrido, e assim foi acontecendo. Até que me vi naquela situação, né? Onde a única pessoa que poderia fazer algo pela minha filha era Deus. Porque a gente buscou trazer médicos de fora, de Fortaleza, de Natal, procuramos helicóptero, procuramos recursos financeiros, não nos faltavam para ajudar a nossa filha. E absolutamente nada era possível de alcançar uma melhora imediata, apenas através da fé. Então ali eu recorri, voltei assim para a minha proximidade religiosa de uma forma absurda, como eu falei aqui, que parece até algo surreal. E o meu esposo, ele sempre foi um homem de pouquíssima fé. Pouquíssima. Ele gosta das coisas mais palpáveis, as explicações mais reais, mais científicas, mais o concreto. Ele sempre fala assim, sempre chega no ponto da vida dele, em algumas situações que ele fala, mas você tem fé nisso mesmo, né? Como é que você tem fé nisso se você não vê? E aí que teve um momento que tava nós dois dentro do carro, que ele olhou para mim e falou que eu sou muito forte, mas que enxergava que a minha força vinha da fé, a fé que ele não tinha. Então, quando eu falo assim que para o pai, principalmente no meu caso, né, foi muito difícil, porque ele não tinha essa fé que me sustentou. Então, para ele o processo foi muito mais difícil, muito mais doloroso pela falta da fé que poderia levantá-lo, que poderia, né? E aí que isso daí, como quando você fala que, você também fala que a fé ela tá num plano de fundo, isso é inquestionável, principalmente pra gente que vivenciou isso na pele. Tem casos que, né, depois a gente acaba se aproximando muito de muitas histórias e muitas mães, muitas famílias que viveram o processo de um luto infantil, materno, né, perderam algum filho, e eu noto nitidamente que as famílias que têm esse plano de fundo com uma fé, independentemente de qual seja a religião, mas tem ali uma fé, elas conseguem ressignificar de uma forma mais suave, né? Outras têm ainda muitas dores que muitas vezes são sobrecarregadas pela falta de uma fé. É isso que eu percebo na minha vivência. Sim, e eu vou até aproveitar a deixa de vocês para falar como é ser mãe no meio dessa dor, conviver com essa dor. E eu queria direcionar essa pergunta, aproveitando, como é continuar sendo mãe enquanto o coração está de luto, né? E se existe culpa nesse processo. Culpa por continuar, culpa por não conseguir, né? A Aniele não pôde participar do momento de despedida do filho. Houve culpa, amiga? Como é lidar com esse ser mãe enquanto o coração está de luto? E a culpa? Eu acho que assim, a gente entra no modo sobrevivência. E meu modo de sobrevivência, por eu não ter experiência, não sei, eu nunca foi planejado na minha vida, né, ser mãe de anjo, como a gente né, se escreve, né, não ter o meu filho. Então, quando isso aconteceu, eu
acho que eu não sei explicar, mas é um pouquinho mesmo de olhar e dizer, acho que eu tô ficando louca, porque você começa a tomar algumas atitudes e ações nesse modo de sobrevivência. Você quer, de alguma forma, lidar aquela dor e no meu caso, que quando eu perdi Gabriel, a minha mãe ainda ficou viva e ficou numa situação. Eu estava debilitada também, me recuperando, minha mãe também, naquele estado, meu marido, então a gente fisicamente estava debilitados, né? Por dentro, por fora. Sim. E quando 5 meses depois eu mantive forte, viva pela minha mãe, e quando a minha mãe faleceu, a gente teve um apoio de um casal de pastores, né? Eles nos ligavam toda semana, e nessa semana que mãe faleceu, por coincidência, preparação de Deus, eles estavam na nossa casa, né? Eles tiraram um tempo para nos visitar, porque era pandemia. Início de pandemia, não tinha vacina, era todo mundo em casa, aquele lockdown total. E eles foram até a nossa casa. E quando eles estavam lá, e eles vendo aquele contexto, eles perceberam que a gente não estava conseguindo viver ali, né? Tipo, processar aquilo tudo que tinha acontecido com a gente. A única coisa que tinha acontecido ali foi que o meu esposo começou a trabalhar logo um processo de luta. Ele levantou a luta, duplicação da BR, e aí era muita gente convidando, entrevista, todo tempo eles queriam falar, aí era reportagem, era aquela coisa acontecendo. Mas em meio a esse processo, eu ainda acompanhava meu esposo. Estava uma audiência na Câmara, alguma coisa, porque meu esposo, como foi que ele agiu? Ele começou a dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa. Essa BR precisa mudar, ela precisa ser duplicada. Eu vou gritar aqui para todo mundo, né? E eu, ao mesmo tempo que estava ali com ele, eu ainda estava com minha mãe ainda no hospital, ainda estava vendo essa coisa de UTI. Eu me lembro que a primeira quimioterapia, quando foi liberada pelo neuro, foi ela de cadeira de roda e eu de cadeira de roda, né? Tive o suporte também da minha família chegando perto, me auxiliando com a minha mãe. Mas mesmo assim, quando minha mãe faleceu em outubro, eu me lembro que esses pastores olharam pra gente e disse assim: "Vamos embora daqui. Peguem tudo que vocês tiverem." E a gente foi muito abençoado, porque a gente teve muita ajuda de um grupo, pessoas doaram dinheiro, a gente tava com a conta assim para suprir tudo. A conta ali supriu as necessidades da minha mãe, com, né, todo o apoio de hospital, de cuidadora. E a gente tinha esse recurso lá ainda guardado. E eu me lembro que eles falaram assim: vão viajar, vão embora daqui. Viagem, vão atrás de pessoas para conversar, de ajuda, mas saiam de Mossoró, saia desse contexto. Olha, a gente não sabia, assim, eu não tinha uma questão assim, um roteiro padronizado, assim, quando falece alguém, você viaja, você faz. Sim. Não tinha uma instrução. Então a gente foi pegando as ajudas que chegavam como orientação, né? E foi assim, pegamos tudo, a gente saiu com um roteiro indefinido. Tava em um canto, tava no outro. E eu me lembro que nesse processo foi difícil, porque a culpa de dizer assim, eu acabei de perder um filho, eu acabei de perder uma mãe e vou viajar, principalmente o medo do julgamento, o da gente já é muito forte. Porque em meio ao processo do luto a gente passa pela culpa, a gente passa pela... E se eu não tivesse. Surge esse pensamento, e se eu não tivesse ido, não sei, eu aqui pensando. Do antes. Sim, Da a raiva, BR. porque você quer arranjar um culpado, você quer dizer assim, se ele tivesse acontecido, um pneu tivesse, né, furado, que impedisse da gente pegar a estrada, em alguns momentos eu passei pelo esse Questionar. processo com a minha mãe, né, porque ela foi uma das pessoas que nos convenceu a fazer essa viagem, porque ela não queria fazer o tratamento em Mossoró. E aí eu disse, Entendi. mãe, eu não tivesse forçado, Sim. de eu ter ido fazer esse tratamento dela lá em Natal, a gente não teria pegado a estrada. Então, a gente já carrega muita culpa. Tinha hora que eu e meu esposo ficava
tentando justificar o injustificável, né? Se tivesse deixado Gabriel com minha sogra, ele não tivesse ido com a gente, mas minha sogra estava operada. Minha sogra tinha acabado de fazia 3 dias que ela tinha feito a operação. Clélio compartilhou a perícia, né, do acidente, que para ele tirou um peso, assim, que ele viu que toda a responsabilidade pelo acidente vinha do outro carro, né? E, tipo assim, eu lembro que ele compartilhou isso. Eu penso que esse sentimento aí, ele também tinha, porque ele estava na condução, né? Ele estava dirigindo. Mas aí, apesar desse contexto, o ato de você fazer escolhas, assim, também, né? De lidar com isso, você pensa muito no julgamento dos outros. Ainda tem né? Porque você acredita que quando eu estava fazendo essa viagem, eu ainda recebi mensagens dizendo assim, vocês estão viajando, então deve ser bom, né? Porque deve ser necessário, né? Porque sua mãe acabou de falecer, né? Então, assim, você vê alguns fotos do acidente, eu pedi que ela trouxe também. Do acidente. Que ela tá falando, você pode ir mostrando. Então, assim, o que a gente mais pensa em relação a isso, né, de não só essa culpa interna da gente, mas também disso. Então, esse modo de sobrevivência acaba acontecendo, essas ações, porque você, tipo, às vezes é necessário você ir ao supermercado, só que você sente culpa, aí às vezes alguém vai ver acabou de perder um filho e tá fazendo compra, você tá entendendo? E eu quero dizer para as pessoas, esse modo de sobrevivência, ele é muito pessoal, ele é particular. O que funciona para você pode não ser o de Jéssica. E assim, esse lugar de respeito, né, de olhar que é um momento de vocês. Não dá pra gente de fora olhar e julgar. Então, eu não consigo nem imaginar como uma pessoa se dirige num momento desse e questiona. Eu me lembro que eu presenciei a morte de uma pessoa na rua da minha casa. Ela perdeu a filha e eu me lembro da reação dessa mãe. Essa mãe gritava tanto, ela pulava e ela ficava assim. Teve uma hora que ela não tinha mais voz, ela só pulava. Eu me lembro da cena dela pulando e não tinha mais voz para gritar, né? E quando eu soube da notícia de Gabriel, eu estava acamada e estava prestes a entrar na sala de cirurgia. E eu estava com muita dor física. Eu já estava gemendo, assim, pelas dores que eu estava sentindo. E eu me lembro que eu me comparei com essa mãe, porque na hora que eu soube a notícia, eu não gritei. Olhei para o céu e disse, tá bom, Deus. E ali, fechei meus olhos, entrei na sala de cirurgia. Mas sabe aquela cobrança interna de dizer assim, eu não gritei como aquela mãe. Eu estava no estado normal. Sim. Por quê? Porque em meio a isso, eu também já vi alguns comentários de alguém dizendo assim, em alguns velórios, você viu fulaninha na hora do velório? Ela não soltava uma lágrima. Mitigando, né? Então, relativizando a dor da outra pessoa. Então, existe um padrão daquele social, né? Que a pessoa tem que estar ali gritando. Um padrão. Segurando, desesperada. As pessoas parecem que vão para ver aquele cenário. Eles querem ver aquele cenário para que comprove que a pessoa está de luto. Sendo que esse modo de sobrevivência do luto, aí cada um. Tem gente que não consegue soltar uma lágrima. Né? Vai soltar um mês, ou então após aquilo ali. E as fases do luto também, elas são móveis, né? Você sabe que você vai viver as fases do luto, mas você não sabe quanto tempo e que ordem as fases vão acontecer. Às vezes é tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Você acorda de uma forma, vai dormir de outra. Eu tenho até uma situação. Jéssica, como foi eu tenho até uma situação bem interessante sobre essa fase do luto, né? Mas indo do início, quando você pergunta, né? Da culpa. Como é ser uma mãe pós-perda. Quando eu perdi Natália, o primeiro sentimento que eu tive foi: eu preciso de outro bebê. Minha pergunta foi: com quanto tempo eu posso tentar de novo? Porque é como se ali eu não fosse mais mãe. E aquilo me doía muito, né? Eu mesma me julguei e me coloquei nessa posição de tipo, poxa, agora ninguém vai me ver como mãe, agora eu não sou mais mãe. O que eu vou fazer se na minha cabeça eu ainda sou mãe? Então eu olhei pra minha sogra, que é a ginecologista obstetra, e perguntei quando é que eu posso começar a tentar. Só que aí eu tinha passado por uma cesariana, ela falou daqui a 6 meses. Eu olhei pra minha esposa, daqui a 6 meses nós vamos tentar. Então é como se eu mesma tivesse colocado pra mim de que minha filha partiu
E eu agora não sou mãe. E eu sou o quê? Que eu passei aquele. E esperar uma outra vida para substituir, de certa forma, aquele Isso. lugar. E, inclusive, na própria maternidade, Você- as pessoas Tam- me encontravam e falavam assim: Ah, Já. sinto muito por você, mas logo, logo você vai ter outro. Sim. Ah, Você entendi. você ainda é Entendi. nova. Já já você tenta de Isso aí novo. deve doer bastante. Então, é interessante que começou a doer quando eu comecei a perceber que eu ainda era mãe. Que eu não precisava ter outro neném para eu ser mãe, né? Sim. Mas ali naquele pico ali de emoção, emoções e adrenalina, quando as pessoas, no próprio dia que ela faleceu, chegavam para mim falando, logo, logo você tem outro, você é muito nova, eu não me sentia dolorida por essa fala. Eu me sentia de que realmente eu preciso conseguir outro bebê. Eu tenho que ter outro bebê. E aí, com o passar do tempo, que eu fui entendendo, não, eu ainda sou mãe, por mais que ela não esteja fisicamente aqui comigo. Inclusive, o puerpério de colo vazio, ele é muito, muito, muito difícil. E me trazia muita dor ver mães com bebês no colo reclamando da lida do puerpério, né? É, postando, né, nas redes sociais lá, mais uma madrugada virada. E eu, caraca, eu queria tanto passar a madrugada acordado com a minha bebê no colo. E por mais que ela não estivesse fisicamente comigo nas madrugadas, não tinha uma madrugada que eu não acordasse imaginando o chorinho dela e quando eu acordava eu não conseguia voltar a dormir. O meu peito, eu tinha muito leite, porque nos dias que ela estava em UTI, eu estimulava muito meu peito pensando, ela vai sair, ela vai precisar disso daqui. E teve 3 dias ela amamentou no meu peito, né? Então, quando ela foi para UTI, que ela ficou entubada, que ela não pôde mamar, então meu leite eu fazia o quê? Eu estimulava para eu não perder aquilo. Você queria ter essa vivência depois, né? Exato. Então, quando ela faleceu, eu precisei usar a medicação, né, para secar o meu leite, mas mesmo usando a medicação demorou para secar. Então, às vezes eu era tomando banho e meu peito jorrando leite. Madrugada, eu acordava às vezes com o meu peito molhado. E ali, algumas mães eu via falando, meu peito tá ferido. Assim, caraca, eu queria tanto que meu peito tivesse ferido, eu sentia ele tão inchado que às vezes até para fechar o braço, essa lateral aqui doía. Olhar para o meu corpo, né? E ver ali a cicatriz, olhar minha linhazinha e tudo, as coisas não faziam muito sentido, né? Sim. Então, até a ficha cair de que, por mais que ela não tivesse fisicamente comigo, eu ainda era a mãe dela, foi um processo pessoal difícil de ser construído e mais difícil ainda foi de fazer com que os outros ao meu redor entendessem isso também, né? Porque eu percebi que as pessoas não sabem lidar com o luto. Inclusive, é algo difícil de ser falado, né? Eu lembro que assim que eu cheguei, até vocês Sim. falaram que é um tema que vocês vêm há muito tempo ensaiando de ser falado, mas é um tema tão difícil que as pessoas fogem dele. Eu mesma, como pessoa, antes de vivenciar o luto, eu já fugi desse tema. Eu já tive pessoas próximas que perderam bebês, que eu mesma nunca queria tocar no assunto e falava, ou então ouvia alguém tocando, eu falava, não fala nisso não, que ela fica triste, né? E hoje eu entendo como é importante falar, né? E como é importante dar ouvido a como aquela pessoa se sente em relação, porque para mim é muito importante falar de Natália e é muito importante incluí-la na minha vivência, na lembrança. É muito importante, eu me emociono, eu fico feliz quando alguém lembra dela, quando alguém fala dela, mas isso é comigo. Eu também, no meu processo de luto, eu entendi muito que existem muitas individualidades e não existe jeito certo e errado. Porque para mim é importante, mas eu já conheço algumas outras mães que preferem não tocar tanto no assunto e guardar essa. Não significa que ela ame menos esse filho ou que ela se esqueceu. Sim. Não. Significa que a forma dela lidar. lidar com os sentimentos dela é melhor daquela forma, né? Então é muito de escutar o que o outro sente e respeitar aquilo, né? Sem trazer nenhum tipo de julgamento. E aí que enfim, foi um processo muito doloroso e sobre as culpas, elas são inevitáveis. Como eu passei por uma gestação totalmente saudável, eu não tinha resposta para nada. Por que ela convulsionou? Se ela estava bem? Por que ela parou? Por que
Por que aconteceu isso? Por que comigo? Veio até a questão de Deus, será que é um castigo seu? Ou então, houve algum erro em algum canto? O que eu fiz? Aí depois eu pensei, é porque eu trabalhei muito na gravidez? É porque, né, a gente fica querendo encontrar. Até que depois, com a maturidade, a gente começa a perceber que as respostas não são a solução, né? Algumas respostas chegaram para mim, mas graças a Deus já chegaram numa fase que eu já estava entendendo que essas respostas não seriam a solução, não iriam trazer ela de volta, né? E aí que as etapas do luto que você falou, o que me ajudou muito, que eu acho até que pode ser um ponto mais à frente, mas que participou da minha ressignificação. Pode falar sobre isso. A parte da ressignificação. Por eu ser uma pessoa muito comunicativa, mas eu também sou uma pessoa muito curiosa. E aí, quando os dias que eu tava um pouquinho melhor, eu comecei, melhor que eu digo, é começar a ter pensamentos coerentes, porque tem hora que os pensamentos não são coerentes. Você tá aqui e fica no mundo de Nárnia. Tem hora que eu me teletransportava para onde eu não sei, entendeu? Parece que o corpo e a alma não estão no mesmo ambiente, né? Uma semana, a primeira semana, meu corpo e alma não se conversavam. Foi justamente a semana que eu fiquei na casa da minha sogra. Minha família ficou preocupada de eu voltar para o meu apartamento e o quartinho dela estava lá pronto para recebê-la, né? Mas aí depois de uma semana eu decidi, não, eu quero voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a falar, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí a minha curiosidade, eu entrei no Google e pesquisei grupos de mães que tinham passado algo parecido comigo. E pesquisei livros falando sobre o assunto, comecei a procurar. Inclusive, ganhei um livro de uma paciente, ela deixou lá em casa, falou, esse livro eu acho que vai te ajudar. Que foi um livro também que conta a história de uma mãe que perdeu uma bebezinha em UTI e tudo. E aí eu comecei a me afundar no assunto. Teve um livro que eu li que contou sobre os passos do luto, porque minha pergunta era, tá, isso aqui tem que ter uma solução. O que eu tenho que fazer agora? Qual é o passo? Eu tenho que cumprir o quê? Porque eu sempre fui muito metódica. Eu sempre fui de checklist. Não, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui. Então, eu queria saber qual era o passo que eu tinha que fazer. Eu entrava nos grupos de mães de luto, mães de anjo, e perguntava assim, meninas, eu tô com uma semana que perdi minha filha. O que eu preciso fazer? Eu falava assim, como é que vocês estão? Do que vocês sobrevivem. Do que vocês vivem, por onde vocês... Tipo aquele, um animalzinho silvestre muito estranho. Vocês vivem de quê? Fazem o quê? Como é que vocês comem? Como é que vocês sobreviveram? Me conta o que aconteceu com vocês para eu repetir também sobreviver. E aí que cada uma foi falando, tipo, Jéssica, é uma dor que você vai carregar a vida toda, mas chega a doer menos. Ou então outra falava, Jéssica, só o tempo. Então, Jéssica, você nunca vai esquecer. E outras falavam, sua vida vai mudar e tal. Aí eu, meu Deus, eu preciso de coisas mais práticas. Aí eu achei um livro que tinha os passos do luto. Passo 1, 2, os 9, né? Aí eu disse, tá, vou vivenciar esse primeiro aqui agora. Achando que era uma receita, né? Sim. Até que levei um balde de água fria e não é uma receita. Eu aprendi que existem, sim, alguns aspectos que são vivenciados no luto, mas não existe nenhuma ordem, não existe... Para mim, eu não vivi os 9, eu vivi uns 5, pelo que eu contei. Tem dias que eu vivi... A pessoa passa pelos 5 de uma vez, né? Tem dia... E é uma montanha-russa maluca, né? Tipo, você tá aqui num dia tranquilo, que você fica, opa, esse dia tá mais calmo. Mas do nada... vem alguma coisa, algum estralo. Foi um gatilho? Não, não foi um gatilho, foi qualquer coisa que ressuscita todos aqueles sentimentos de impotência. E é um processo tão cansativo, que chega a ser cansativo fisicamente, né? Eu lembro que tinha dia que eu não conseguia levantar da cama. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Só meu corpo doía, tudo meu doía, né? E enfim, e eu não conseguia entender de onde que estava doendo tudo. Aí eu já estava com a psicóloga. Eu falava, doutora, eu hoje acordei exausta, tô muito cansada, moída. Ela dizia, Jéssica, porque o emocional cansa lidar com essas dores, né? Agora também você também... corpo, né? E você, as duas, né? Você teve um acidente, você também estava dilacerada por dentro, fisicamente e emocionalmente. E você também, porque o puerpério... Você já deixa, assim, os hormônios já deixam desequilibrados, né? E a cirurgia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa fisicamente, né? Então, assim, eu sempre canalizei muito minhas emoções e, eu tô muito estressada, cansada ou com raiva, eu vou correr, eu vou treinar. E eu no puerpério não podia fazer isso, eu tinha que estar naquele descanso. E minha vida
antes de Natália nascer, era muito corrida. Eu não tinha tempo livre, né? Para eu ter um tempo livre, eu tinha que me organizar para tê-lo. E ali eu me via em casa, pós-cirurgiada, onde eu deveria estar vivendo uma rotina completamente diferente daquela que eu devia estar vivendo a rotina com minha bebê no colo, onde ia ser minha ocupação, minha dedicação naquele momento. E não, eu tava ali sem bebê no colo, sem poder ter minha rotina corrida de, assim, de trabalho, de esporte ou de trabalho mesmo. Eu não podia fazer nada. Eu ficava prostrada pesquisando como é que eu vou sair disso. E esse amor, como é que ele se transformou? Eu queria justamente perguntar a elas, aproveitando agora juntar duas em Uhum. uma. Como vocês já estão falando de ressignificar, como isso atravessa o profissional e o propósito de vida de vocês? Porque escutando aqui, vocês sempre falam também para outras pessoas, né? Outras pessoas estão nos escutando, nos vendo. E eu queria que vocês abordassem mais como essa ressignificação atravessou Aniele e Jéssica pessoalmente e profissionalmente, em termos de propósito. Sim. Então, Para vamos lá. vocês. Sempre quando eu falo em Um ressignificar, propósito. eu gosto de falar realmente e aprofundar na fé. Porque, assim, eu entendo que para você ressignificar, você tem que compreender a sua dor. Foi assim que eu aprendi. Você tem que compreender esta dor. E o que me ajudou a compreender a minha dor foi a minha fé. E aí eu até trouxe para vocês compartilhar um livro que me ajudou muito a compreender essa questão do sofrimento. Aqui, Um livro que é O Sofrimento Nunca é em Vão, de Esse Elizabeth eu li Elliot. também. eu também. Olha aí. Então, a forma Com vontade de como ler. Elizabeth colocou sobre sofrimento deu para mim assim um refrigério para acalentar essa minha dor. Porque justamente a gente cai na questão de por que eu? Por que meu filho? Né? Por que Questionar que Deus. por que que meu filho é atípico? Por que que eu, que era uma mãe tão amorosa, tão cuidadosa, perdi meu filho enquanto tem muitas mães desnaturadas? Você entra nesse pensamento, nesse conflito, que às vezes você se permitir ficar nesse pensamento, você não consegue ressignificar. Por quê? Porque alimenta essa raiva, alimenta, porque a raiva é um dos processos dessa etapa do luto, então você acaba alimentando a raiva, você acaba alimentando a culpa, e aí você fica preso nesse sentimento e você não consegue trazer um novo significado para isso. E aí no livro da Elizabeth, até compartilhei essa semana, porque quando houve esse acidente que um homem, vocês viram em São Paulo, embriagado, que parece que, né, Invadiu a calçada, bebeu né? porque se divorciou da esposa e tudo, e atravessou ali duas crianças, de irmãos que estavam brincando na calçada de casa. Eu, quando vi aquela reportagem, meu pensamento, né, humano, almático, foi logo de o que é que essas crianças têm a ver com a separação desse homem? Tipo, o que é que essa família, porque eu já me penso assim, acabou com a vida de uma família, interrompeu a vida dessas crianças. Esse foi logo o meu choque. Porque eu disse, agora, a partir de agora, baseado no que eu vivi, eu disse, eu sei o que é que esses pais vão viver, né? Então, assim, tipo, acabou com a vida deles. Do mesmo jeito que se eu tivesse ficado naquele pensamento, aquele homem com aquela pressa, que fez aquela ultrapassagem ali na 304, acabou com minha vida, né? Tipo assim, destruiu, interrompeu a vida do meu filho e a minha perdeu o sentido. E esses eram os pensamentos que me permeavam todo o tempo. E você quer fazer justiça, você quer atrás de justiça, você quer resposta para aquilo ali. Para aquela injustiça. E aí no livro, Elizabeth fala de algo assim tão interessante, porque ela perdeu ela perdeu dois esposos. Ela perdeu o primeiro, né, marido, estava no segundo, terceiro, e ela, no livro ela traz várias situações realmente de sofrimento, não só da vida dela, mas de que passou perto dela. E aí ela fala assim, o plano da salvação. Quando ela fala sobre o plano de salvação, eu digo, essa mensagem eu conheço, porque eu sou evangélica, eu conheço que Jesus morreu numa cruz para nos salvar e tudo. Mas aí ela bota um ponto assim, o plano de salvação, ele poderia ser preparado de qualquer forma. Sim. Deus poderia ter planejado aquilo ali, tipo, vamos dizer assim, um Homem-Aranha, um Batman que chega, salva a vida da gente e não. Que permanece até assim, né? Permanece ali. O mocinho sempre termina, celebrado. Mas vocês
pararam para perceber que o plano da salvação precisou passar pela cruz, pela morte? Que cena cruel quando você vê. Agora a gente acabou de sair da Páscoa, você vê que cena cruel essa da crucificação. E precisava ser o filho dele, né? Eu vou enviar o meu filho para morrer, para que vocês sejam salvos, para morrer em morte de cruz, né? Que coisa cruel. E aí ela leva realmente ali a cena de que o sofrimento fazia parte do plano da salvação. Então, estava escrito na mensagem. Você está entendendo? Eu tô entendendo. Que E Deus... eu queria até dizer a você, e lembrar, porque a gente recebeu umas mensagens que as pessoas estão assistindo a gente em outros países, assim, assisti vocês, não sei o que eu vou... E eu queria dizer a todo mundo que vocês ressignificaram de tal forma, e essa ação que seu esposo teve em falar, a gente assinou agora, não foi? Para duplicar a BR-304. Sim. Então, tipo assim, a briga de vocês, porque ficou muito visível, todo mundo falou, todo mundo, essa força que vocês tiveram no meio de tanta dor, um estado todinho agora está se beneficiando, porque foi aí que todo mundo começou a falar do 304. Isso. Após a gente teve outras mortes também, bem, né, assim, muito perto, que também parece que estava confirmando, tá vendo que é necessário, né, assim, nesse grito de vamos dizer assim, de sair desse, algo precisa ser feito, né? E realmente, aí nesse ponto de falar de sofrimento, que aí eu entendo assim. Então, não foi à toa que em João 16:33, o Senhor colocou lá que no mundo vamos ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. Então, de qualquer forma, não é porque, sou eu, porque fui eu, né? Por que é Samir? Por que tinha que ser Natália? Você tá entendendo? Mas é porque nesse processo, todos precisamos passar por isso. Precisamos viver algo que não vai ser explicado aqui. Existe ali, aí vamos para Romanos 8. Existe algo que estamos passando que não conseguimos ver. Por quê? Porque ele está ali no mundo que não é visível. E que lá na glória nós vamos compreender o porquê que passamos disso. E eu creio nisso. Então foi nessa verdade de acreditar de que é nesse invisível que talvez eu tenha uma resposta, eu tenha uma compreensão do sofrimento que estou passando aqui hoje. Por que eu precisei viver aqui hoje? Aí vai já no processo de ressignificar, né? Então eu comecei a entender, exatamente, eu comecei a entender que houve uma permissão na minha vida para que isso acontecesse, né? Porque se Deus quisesse salvar, como em outros momentos eu vi aí já na própria 304 BR pessoas, eu disse, meu Deus, quando eu vejo a foto do carro, pior do que o nosso carro ficou, eu disse, essa pessoa sobreviveu a esse acidente, e aí você olha assim, e eu ainda consegui só, porque quando você olha para a foto do carro da gente, você acha que não sobreviveu ninguém, e ainda conseguiu eu e Clélio passar por isso, né? Então, é porque há sentido nisso, né? Porque Deus ainda tem algo para fazer. E nesse processo, eu passei a olhar com mais delicadeza para as mães que perdiam os filhos, né? Para as pessoas enlutadas. Eu sempre, quando eu ouvia alguém falar que também que perdeu o filho, eu nunca sabia se comportar, eu nunca sabia o que dizer. E a partir do momento que eu passei por isso, eu passei a ser sensível. Algo mudou no meu olhar. Porque quando alguém chega perto de mim e fala que está num estado de sofrimento, eu já consigo compreender algumas ações, né? E isso vem até para você ver, que eu começo a dizer, meu Deus, realmente tinha propósito nesse sofrimento. Há um propósito nesse meu sofrimento, porque antes mesmo de eu perder Gabriel, eu sou psicomotricista, eu trabalho em clínica, né? Eu sempre tive um olhar bem atento para os pais dos meus pacientes. Uma mãe que chegava para mim na anamnese, a anamnese era algo assim para mim
importante a forma que eu ficava pensando como eu posso acolher essa mãe, porque na anamnese havia choro, não era fácil ela falar como descobrir o autismo do filho, quando ela começa a relatar o processo da criança, e aí ela começava a chorar ali na minha frente, era a primeira vez que estava me vendo como profissional, e até na porta mesmo, a forma como ela vinha entregar essa criança, da forma que ela vinha pegar. Então, antes desse luto acontecer na minha vida, de eu ser essa mãe com dor, eu olhava já para essa dor dessas mães. Eu me lembro de estar fazendo até um curso com um coach antes do meu acidente, um mês antes, e a gente estava justamente com esse projeto. Como fazer algo para as mães atípicas, acolher os pais, na verdade eram os pais atípicos. E aí isso acontece comigo. E aí eu me encontro também, eu conheço a dor, tenho um encontro com a dor. E nesse encontro, aí eu começo realmente a ter essa sensibilidade, ser mais sensível para esse lado. E aí, a partir daí, vem criando alguns projetos, né? Alguns eu estou fazendo, estou adaptando, mudando, mas eu digo que esse ano até de 2026, projetos novos, né, vão acontecer nesse meu lado, da forma como eu posso acolher esses pais. Que a gente possa ser instrumento, viu? Que entre nós possa ser instrumento. Deus Quando vocês quiser. quiserem, se precisar, estamos aqui. E eu vou perguntar também para a Jéssica, como a Aniele vem falando, como você ressignificou dentro da sua atuação, Jéssica? Sim. Existe uma Jéssica antes, né, de Natália, e uma Jéssica pós-Natália. Acho que toda mãe que passa por isso renasce, né? Sim. Depois de uma dor, a gente renasce, que é a ressignificação propriamente dita. E é interessante como a dor é muito forte e nos molda de uma forma tão profunda, que eu viveria tudo de novo. Eu tenho certeza que qualquer mãe que passou por essa dor, se eu lhe perguntar, né, Niele, você viveria os 6 anos que você viveu com o Gabriel novamente? Se pudesse falar, se você pega ou solta isso. Eu tenho certeza que por mais que tenha envolvido muita dor, a gente viveria tudo isso novamente, né? É o que eu falo sempre. Por mais que tenha vivido toda a dor que eu vivi com essa história, mesmo que eu soubesse, Jéssica, você vai engravidar, mas o fim vai ser esse. Você quer viver isso de novo? Quero. Por quê? Porque a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa muito, 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 muito melhor do que a que um dia eu poderia imaginar ser, né? Então, quando a Niele falou assim, o espiritual tem uma batalha por trás que a gente não vê, realmente é verdade, né? Porque nunca eu imaginei que eu ia passar por isso, nunca imaginei que eu ia me tornar quem eu me tornei hoje. Quem é que eu me tornei hoje? Eu sou uma pessoa muito mais sensível à dor dos outros. Coisa que antes eu confesso que eu não era. Sempre fui muito prática, né? Então, inclusive minha avó paterna perdeu a mãe dela ainda quando ela era adolescente, jovem. E eu me lembro muito, eu criança, eu via às vezes minha avó ainda chorando pela minha bisavó. E eu olhava, vó, para com isso. Ela nem tá, tipo... E eu nunca entendi. E a minha avó paterna, a vida inteira dela foi assim. Sabe uma pessoa que você olha e enxerga um cansaço emocional? Ela sempre carregou muito esse luto da mãe dela. E eu sempre julguei. Ai, meu Deus, lá vem vovó, socorro, com aquela lamúria dela. Aí quando é o mês que lembra, ela sempre lembra, já faz tantos anos. E lembra com detalhe, né? Exato. E como eu nunca tinha perdido ninguém, eu achava algo assim, gente, tem que superar. Pronto, a palavra, né? Ai, vovó não superou ainda, tantos anos depois. E aí, depois de tudo que eu vivi, eu me tornei uma pessoa tão mais sensível à dor do outro que eu aprendi que para dor não existe régua. Independentemente. Para mim, a maior dor da minha vida foi perder minha filha. Mas para você, sua maior dor hoje pode ser lidar com a tipicidade. Lidar com a tipicidade. Para a maior dor de uma outra pessoa que eu conheço, pode ser ter perdido o emprego. Isso. Que aí, se eu falar, eu poderia muito bem falar, não, mas a dor de perder o emprego não é a mesma dor de perder um filho. Porque o emprego você consegue de novo, minha filha, eu nunca vou conseguir. Sim. Mas eu não consigo me colocar nessa posição, por quê? Porque hoje eu entendo que dor não se mede. Verdade. A dor de ninguém pode se medir, né? Independentemente de qual seja. Não existe profundidade. Dor é dor. E ela dói e não se mede intensidade. E outra frase que eu
carrego muito pra mim é que é justo. Agora fugiu a palavra. É justo que custe, muito custa aquilo que muito vale. Isso. É justo que custe muito aquilo que muito vale. Isso. Então, assim, sempre uma dor vai trazer algo muito valioso no pós, né? Sempre depois da tormenta vai vir um arco-íris. Então, hoje eu olho para trás, eu não enxergo mais a mesma Jéssica. Então, assim, como pessoa, como integridade, como tudo, eu vejo que eu hoje sou uma pessoa muito mais compreensiva. Eu aprendi a escutar muito mais. Eu sempre fui muito falante, então às vezes eu percebi, caramba, eu não perguntava como é que a outra pessoa estava, porque por eu ser muito falante, eu já chegava falando tudo de mim. Eu nunca fui muito ouvido. Hoje em dia eu consigo ser mais ouvido, né? Eu consigo acolher mais do que antigamente. E eu noto quanto isso, pra mim, hoje eu carrego e falo, isso aqui foi Natália que me deu. Então, eu tenho orgulho dessa pessoa que eu sou hoje. E na sua atuação também. Tudo. Tanto no meu relacionamento com meu esposo. Eu lembro que ele brigava muito Mostra comigo. o esposo dela, que tem uma foto Ela é nutricionista. Ela olha pra gente e diz que a gente não pode comer chocolate. Eu acho que ela ficou agora mais assim, branda, né? Sim, com certeza. Porque assim, tipo, nutricionistas são cruéis. Assim. Não, mas Tira com isso. certeza. Mas com meu esposo, eu lembro que muitas vezes a gente brigava e uma das falas sempre dele nas nossas discussões, né, era de que eu não o escutava. Porque realmente eu chegava e não tinham a escuta. Ou então até mesmo em um dia comum, meu dia estava muito cansativo. Eu chegava e contava tudo para ele no meu dia cansativo e às vezes não o escutava. Né? Então eu hoje melhorei muito a minha escuta, o meu senso de entender a dor do outro, né? Eu me lembro que você falou até que no seu processo da nutrição, você agora entende o emocional. Exato, aí né? pronto, puxando para profissional. Que vem pro corpo, né? Exato. Hoje, puxando para o profissional, eu enxergo o meu paciente muito mais com o lado emocional, porque eu vivi também isso na pele antes, eu nunca tinha vivido o descontar minhas emoções na alimentação. Mas no meu processo de puerpério, como eu não podia, eu não trabalhava, não estava trabalhando, não estava treinando, o que tinha na minha frente era comida. Então eu notava muito essa minha relação de descontar o meu emocional na alimentação. Aí hoje eu enxergo todo paciente de uma forma diferente, né? Quando eu vejo uma dificuldade, eu escuto melhor meu paciente, né? Hoje em dia, meu tempo de consulta eu aumentei para escutar melhor o que ele tem para me contar. Então, mudou demais. Até o meu perfil de clientela, eu sinto que mudou. É como se a minha nova personalidade está filtrando mais e trazendo para mim um perfil completamente diferente daquele que eu vinha atuando, né? E isso muda minha postura em redes sociais, isso muda minha postura como... Não tem como ser diferente mais depois que é atravessada, né? Não tem. Isso muda meus relacionamentos, né? Por exemplo, por eu ser muito comunicativa e ter muitas amizades, eu sempre tinha muita atividade social, né? Eu sempre tive minha bateria social carregadíssima. Me chamou, eu bora, tô pronta, né? Sim. Mas hoje não, hoje eu penso mais, não, eu quero ficar em casa mesmo, eu quero ficar com minha família, eu quero ter meu momento, até mesmo com o trabalho, sabe? Eu desacelerei muito mesmo, eu fiquei, compensa isso, não, eu hoje tenho prioridades. Hoje minha prioridade, em primeiro lugar, é minha família, né? Então, ter momentos de qualidade com minha família e para projetos pessoais que envolvam crescimento pessoal e não só o profissional, que antes eu visava muito o profissional. Sim. E aí, então, assim, mudou completamente. A Jéssica de hoje, indiscutivelmente, não é a Jéssica de antes. E vou aproveitar para direcionar para vocês. A gente está chegando no finalzinho e eu queria... Jéssica, o que é que você gostaria de dizer para quem está vivendo isso agora? É uma primeira mensagem. E como amigos e familiares podem acolher melhor uma mãe enlutada? Eu queria que vocês deixassem essa mensagem, e aí eu quero aproveitar essa sua fala que ressignificou tudo, que é uma outra pessoa, e como você então pode direcionar essa pessoa que está passando por isso, essa família, esses amigos. Para a pessoa, né, eu diria que não se sinta privada de viver cada sofrimento, né? Deixe se esvaziar, porque é como minha psicóloga fala, se eu não me esvaziar, um dia a barragem estoura e esse quebrar de barragem pode ser algo que não seja possível reconstruir. Então, num dia que você não quiser falar com absolutamente ninguém, no dia que você quiser passar o dia dentro de um quarto, de que quiser só chorar, só viva isso. Viva e tá tudo bem.
E também digo que procure muito a espiritualidade, a sua fé, que é como a gente falou aqui, o plano de fundo da onde é o único canto que pode haver uma esperança, um pós e o depois, e né, as únicas respostas palpáveis não vão vir de condição financeira, não vão vir de bens materiais, não vão vir de outras pessoas daqui. A única resposta que a gente pode ter que traga algum acalento para o nosso coração e esperança futura vem da espiritualidade, da nossa fé, da nossa, seja ela qual for. E eu aprendi muito a isso também nessa minha nova versão, a respeitar muito mais a fé e a crença das pessoas, né? Porque é a única forma que a gente tem de se curar. É através dessa fé. E para os amigos, pessoas ao redor, o que eu digo é não julgar, né? E se você não sabe quais palavras usar, seja apenas ouvido ou se demonstre apenas como uma pessoa presente. Nem que seja com mandar um bombom só, sem nenhuma palavra, né? Não, se não sabe, fala já é um assunto tão delicado, né? Que às vezes a gente quer confortar, mas em vez de confortar, pode sair algo que magoe, né? Sim. Então, às vezes, só calar e estar ali disponível a escutar é a melhor forma. E não se ausentar, né? Porque às vezes também pensa, não, se eu falar, posso falar besteira, melhor também nem aparecer. O não aparecer também dói, que às vezes a gente espera muito de alguma pessoa e por mais que essa pessoa ache que a ausência, o afastamento vai fazer melhor, a gente lembra, poxa, fulano nem apareceu, né? Eu tinha tanto carinho por fulano. Então, demonstrar presença, nem que seja com uma atitude simples e escuta. Sim, isso, perfeito. E a É Aniele, isso aí, se permitir sofrer. passar Se pelo permitir sofrimento. sofrer no sentido de é muito único, né? E você vai justamente procurar a forma de como você vai passar por aquilo ali. Então, às vezes eu recebo algumas perguntas, o que devo fazer com as coisinhas do filho? Ou então do meu marido, eu dou tudo, eu guardo, porque algumas pessoas acham que é adoecer, guardar as lembranças. Acredito até você já perguntou, né? O que eu faço? Um Eu quarto de fiz essa Natália, pergunta, que né? inclusive o quarto E dela ainda está intacto. Pois é, então existe tempo, né, você fica preocupado para saber o processo desse luto. E aí eu só digo viva. Viva, porque o maior sinal que você não está atravessando esse luto é quando você está justamente não está conseguindo ressignificar. Mas quando você consegue pegar esse processo de dor e ressignificar, um exemplo. Quando aconteceu, eu não consegui doar nada de Gabriel. Da minha mãe eu doei tudo. Eu não quis ficar com as coisas da minha mãe, mas do meu filho foi diferente. Eu quis ficar com as coisas de Gabriel, eu quis guardar. O que foi que eu fiz? Eu guardei tudo em uma caixa, coloquei em um determinado lugar porque eu pensei, eu ainda vou ter outro filho. Aproveito para falar sobre Pronto. isso. E eu vou ter outros filhos e eu Sim. quero que os meus filhos saibam que eles não, né? Não, eles tiveram um irmão, Também tem existia uma o primogênito. Tem uma foto, Tiago, de E aí, Beatriz. eu hoje sou mãe, né? Tive a oportunidade de ser mãe novamente. A gente chama a minha bebê arco-íris, Beatriz, de 4 aninhos, minha bebê. E hoje eu vejo que tudo aquilo que eu planejei na dor foi um direcionamento muito de Deus e tem dado certo, porque eu pensei assim, o Ali, meu ó. filho, a minha, né, que no caso a Bia hoje, ela vai essa ver a história do irmão dela através das coisas do irmão. E hoje ela sabe onde está guardado e ela brinca com os brinquedos, ela pega a roupinha, ela sabe que ali existia um irmão. Às vezes essa semana mesmo, ela pegou a fotinha lá na avó e disse: Mamãe, tô com tanta saudade de Gabriel. E ela nem conheceu ele, nem conviveu com ele. Então ela passa por esses lugares por causa das coisas que eu deixei. E eu já recebi mensagem de alguém dizendo assim: o que sua psicóloga diz isso? Você deixando as coisas do seu filho guardado? Você tá entendendo? E aí, nesse momento que você entende que o luto não é esse roteiro escrito, você tem que realmente se permitir a viver. Se para você passar por esse momento de ausência
tá lhe confortando, deixar as coisas materiais presentes, então deixe. Sim. E aí eu vi que isso fez. Eu fiz algumas roupinhas também, moldurei em algum quadro e mandei para alguns familiares. Os priminhos Já de Gabriel já conhecem. conhecem ele, que nasceram. Sim. Semana passada eu recebi um vídeo de uma priminha de 2 anos, dizendo assim, mandando beijo para ele, dizendo, oi, Gael, ele é o que é seu? É meu priminho, 2 aninhos de idade. Então, você vê Ele que a ainda tá história presente. dele ainda está aí, ainda está vivo. E aí, para os familiares, né? Porque o amor está vivo, então eles vão Isso. permanecer. Ele vai. é assim que a minha maternidade, né, fica viva mesmo com o Gabriel ausente. São através das coisas. Então não precisei seguir muito, né? O que as pessoas falavam. Eu realmente me permiti tomar escolhas baseado no que eu saberia que para mim ia ser melhor. E para os amigos, para quem está ao redor, eu digo que eu fui muito abençoada pelos meus amigos, porque mesmo sem saber o que era, o que estava acontecendo, eu acho que todos teve muita sabedoria. Até eu deixo minha gratidão para você, amiga, que eu acho que você foi, assim, uma pessoa que tomou muito à frente. Eu me lembro, assim, de todas as organizações, né, dos Das grupos, porque homenagens. elas foram muito sábias no processo. Elas criaram um grupo das amigas, a gente era amigas da adolescência, criaram um grupo, fazia tempo que a gente não se via. Eu tava morando em Natal, recém-chegada em Mossoró, e tipo, esse grupo, elas ligavam para mim todos os dias, chamada de vídeo, fazia conferência, elas não me deixavam nenhuma noite só. Eu acho que eu comentei que o anoitecer para mim era o pior. E aí, quando tava ali anoitecendo, elas ligavam para mim. Eram 5, 6 e era falando de coisas da adolescência e tudo. E parecia que eu nem tinha perdido um filho. Era tão engraçado. E eu era a mais falante, né? Que eu não sou falante, eu sou o contrário. E eu era, vamos fazer um grupo. E eu fiz uma arte, e eu fiz caneca, lembra? E eu fiz Amigas na vida e na dança. parecia que eu não estava vivendo um luto, mas por quê? Porque esse momento para mim me permitia fugir daquele lugar que eu passava o dia nele. Então, assim, era aniversário de casamento, aí Dia das Mães, elas se preocupavam com o Dia dos Pais. Então, quando chegava nessas datas comemorativas, a gente chegava com um mimo. A gente recebia um presente. Então, para as pessoas que estão ao redor, saibam que a gente não precisa de fala, a gente precisa de amor. E esse gesto de amor, esse acolhimento, eles ajudam muito mais do que a fala, porque as falas às vezes vêm dessa forma. Mas você é muito nova, você vai ter outro filho. Nossa, porque Deus pega um bom para dar um melhor. São coisas assim. E você sabe que não é por maldade, é porque aquela pessoa imediato quer lhe dar uma resposta de conforto. Isso. Até hoje, quando alguém fala e pergunta disso, só tem ela? Eu falei, não, eu tenho mais um filhinho que se foi e tal. Ai, de imediato a pessoa fica sem Muda jeito até o e já semblante. quer dar aquela palavra. Olhe, mas fique forte, porque Deus, e aí vem. Mas nem sempre a gente está precisando de palavras, a gente está precisando justamente de gestos de amor. Verdade. O primeiro mês a gente não fez almoço, a gente recebeu almoço todos os dias, eram os vizinhos, eles ficavam se revezando. Um dia um vizinho mandava um almoço, no outro dia fez um almoço. A gente foi regado de amor. Então, naquele momento, se permita, eu acho que Deus faça pronto. Toda vida que alguém perdeu, alguém me procura. Aniele, minha amiga perdeu um filho, ou fulaninho, o que é que eu digo para ela? Eu falo, você não precisa dizer nada. Ore primeiro, pergunte a Deus como você pode ajudar, porque é um gesto desse. É um amigo que é advogado, como a gente teve que resolver toda a parte de processo documental para a gente, chegou e disse, estou aqui, estou junto, o que é que vocês precisam? Está entendendo? Então, é uma amiga que é sensível e diz, não vamos deixar ela à noite só, vamos ligar para ela todos os dias. Então, são essas ações que eu penso que elas vão falar muito mais, elas vão acolher muito mais do que apenas você tentar trazer uma resposta para o que não tem resposta, né? E você não sabe o porquê. Aí, justamente, hoje vindo para cá, eu saí recolhendo flores
Porque ontem, quando eu estava estudando esse roteiro, inclusive um trecho de uma música invadiu meu coração, e aí, eu acho que algumas conhecem, eu lembrei de vocês. Tu me fazes florescer no deserto e transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei para onde ir, o teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Porque eu vi isso hoje aqui. Acho que foi o episódio que a gente menos interviu. Eu ficaria 2 horas, ficaria 4 horas aqui conversando com vocês. Mas é isso, eu vejo florescer em meio à dor. Eu vejo vocês gerando testemunhos. Eu acredito que é diariamente. Eu acredito que quem está perto sente isso. E saibam que a mão de Deus está sobre vocês o tempo todo, na vida, na dor, no amor, sempre, o tempo todo. É a mão dele. Lucy, Então, termina esse episódio. Porque não, assim vai ter que terminar com você, porque... Mas eu queria dizer a vocês que estão assistindo que o luto nem sempre se trata apenas, também, mas apenas de um quarto vazio, de um corpo vazio, ou de sentimentos. Às vezes, as pessoas, elas não falam porque elas não têm vocabulário para expressar a sua dor, ou também elas sentem medo do que as outras pessoas irão falar. Então, se você está passando por isso, não fique sozinho. Procure quem já passou, para que elas, quando lhe faltar palavras, elas lhe atendam e lhe saibam o que você está sentindo no olhar. Porque quando pessoas passam pelo que a gente vai passar, pelo nosso vale, como a Jéssica falou, a gente procura essas pessoas, e a Arielle foi uma delas, elas já entendem. Enquanto faltar vocabulário para vocês, procurem essas mães, que elas vão ser luz para vocês, vão dar caminhamento, direcionamento, de forma mais clara e mais prática. Porque, às vezes, até dizer que a pessoa tem que levantar e escovar os dentes é algo surreal quando você está passando por um luto. Então, assim, não fiquem só. Não se isolem, certo? Procurem ajuda. Procurem essas pessoas que estão com o coração, estão dispostas a ajudar. é isso. E a gente fica aqui. Tchau. gente. Obrigada pelo convite, foi perfeito. Se vocês Falaria muito quiserem- mais. Isso.